Gostaria de convidar também o apresentador do trabalho Nova Política de Acesso Aberto da Fundação para a Ciência e a Tecnologia em Portugal, João Mendes. Padronização de metadados adotados no portal agregador de conteúdo científico OASIS-BR, Gabriel Silveira Marques. Por último, não. BR-CRIS, facilitando o caminho para a ciência aberta através da exportação de conjuntos de dados, o Washington II. Não é o Washington II, é o Tiago. E comunicação estratégica na governança de dados indígenas, Laís Barbudo. Não é a Laís. Emanuele? Laís. Laís Barbudo. Bem, vamos começar, então, a nossa sessão. Cada apresentador terá 15 minutos para fazer a sua apresentação. E vamos começar, então, com Ana Maranhão. Então, boa tarde. Tá bom esse som? Este trabalho é derivado da minha tese de doutorado, desenvolvida e defendida da Universidade de Coimbra, sob a orientação da professora doutora Maria Manuel Borges, e enquadra-se no contexto do movimento pela ciência aberta. A ciência aberta envolve e difunde práticas mais abertas, transparentes, colaborativas e inclusivas, atreladas a um conhecimento científico mais acessível, verificável e reutilizável, buscando trazer mais eficiência para todo o processo, melhorando a qualidade, a reprodutibilidade, a confiabilidade e o impacto da ciência, não só no campo científico. A ciência aberta abrange todas as disciplinas e todos os aspectos das práticas acadêmicas, incluindo as ciências básicas e aplicadas, ciências naturais, sociais e humanidades. Ela compreende uma série de práticas, como acesso aberto, compartilhamento de dados, a ciência cidadã, e essas atividades estão dispersas pelos campos científicos de maneiras diferentes. E de intensidades diferentes, também dependendo da área. No entanto, e apesar de reconhecida como da própria natureza da ciência, tais práticas e princípios abertos não estão estabelecidos, são processos em curso, e encontram neste percurso diversas limitações, barreiras e desafios, tendo em vista fatores sociais, econômicos, de infraestrutura e ainda suas diversas formas e configurações. Um destes desafios refere-se à falta de incentivos e reconhecimento de práticas de ciência aberta pelos atuais sistemas de avaliação da pesquisa ou avaliação da ciência, que priorizam a publicação em periódicos de alto fator de impacto e a obtenção de financiamentos, elementos nem sempre alinhados aos objetivos de uma ciência mais aberta. E é sobre esse aspecto, sobre este desafio, a avaliação, que eu procurei perceber a possibilidade de incentivar a adoção de práticas de ciência aberta por meio de ajustes e alterações nos processos de avaliação. Isto é, quais desafios são apresentados ao sistema de avaliação diante de uma ciência aberta, compartilhada e diversificada. Os processos de avaliação na ciência são complexos e fundamentais, uma vez que determinam a alocação de recursos, o avanço e o reconhecimento na carreira dos pesquisadores. Não há ciência sem financiamento. Os indicadores mais utilizados nos processos de avaliação incluem os inputs, quer dizer, a quantidade de recursos humanos, físicos e financeiros empregados, os processos, os outputs, são indicadores que medem a quantidade de resultados das pesquisas, como o número de artigos publicados e patentes, a produtividade da pesquisa, que são indicadores que vão relacionar os inputs com os outputs, e o impacto, que indica a contribuição dos resultados da pesquisa para o avanço do conhecimento científico e os benefícios para a sociedade. Atrelada à concessão de recursos, são estabelecidos, então, processos de avaliação que irão determinar quem recebe o que, quando e como, o que condiciona o comportamento dos pesquisadores no sentido de adotarem ou não determinadas práticas. É importante também destacar essa inter-relação entre a ciência e essa lógica capitalista do trabalho, que altera a concepção ingênua da ciência,
transformando em uma prática onde as relações de interesse e poder cerceiam as possibilidades de neutralidade. Já há algum tempo, os processos de avaliação da ciência vêm recebendo críticas, dada a importância excessiva e muitas vezes deturpada atribuída aos dados quantitativos, especificamente a quantidade de artigos produzidos pelos pesquisadores, o que vem gerando distorções e comprometem a própria qualidade do fazer científico e do que é produzido. A clássica expressão publish or perish, ou publique ou pereça, é emblemática desta situação. Mas as questões relativas aos processos de avaliação não se limitam a esse uso exagerado e, por vezes, inadequado das métricas quantitativas. O movimento para o acesso aberto e a ciência aberta vem difundindo práticas que não são contempladas nos modelos contemporâneos de avaliação, apresentando-se como um entrave às mudanças necessárias ao novo fazer científico. Então, diante destas questões e partindo da ideia de que mudanças locais significativas podem gerar mudanças em escalas maiores, eu resolvi olhar para a minha instituição, a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, vinculada ao Ministério da Saúde no Brasil, como um campo empírico para e através da análise de seus processos de avaliação de algum de seus financiadores, nacionais e internacionais, e ainda da percepção dos pesquisadores sobre avaliação e ciência aberta, propor diretrizes e recomendações com o objetivo de alinhar o sistema de avaliação da Fundação às tendências da ciência aberta, visando a implementação efetiva de práticas de ciência aberta. Então, aqui rapidamente sobre a Fiocruz, é uma instituição que atua na área de pesquisa, ensino, produção de vacinas, medicamentos, kits para diagnóstico, e na assistência também com hospitais e postos de atendimento à população, atuando nas áreas de comunicação e informação, enquanto bens públicos e determinantes sociais da saúde. Conta com diversos parceiros nas esferas públicas e privadas, nacionais e internacionais, para financiar suas pesquisas e atividades. A Fundação sempre procurou atuar no sentido da abertura, do acesso à sua produção, como com o desenvolvimento das bibliotecas virtuais nos anos 2000, criação do repositório institucional em 2011, o estabelecimento da política de acesso aberto em 2014, e várias outras iniciativas, e mais recentemente criou o Fórum de Ciência Aberta em 2021, uma instância de governança da ciência aberta na Fiocruz, responsável por propor ações estratégicas e operacionais. Então, para chegar na construção das diretrizes e recomendações, seguimos uma abordagem exploratória descritiva com a estratégia de estudo de caso. Foram utilizadas técnicas de natureza bibliográfica para exploração e contextualização dos temas, avaliação e a ciência aberta, análise documental, visando examinar os documentos políticos normativos da Fundação Oswaldo Cruz e de 3 agências de fomento selecionadas, e o inquérito por questionário para verificação da percepção dos pesquisadores quanto à ciência aberta e os processos de avaliação. A pesquisa bibliográfica, aqui eu vou trazer algumas descobertas do estudo, ela permitiu a contextualização óbvia dos temas, ciência aberta e avaliação, e evidenciou que não só a ciência aberta está nas agendas de governos, financiadores e instituições, mas também a avaliação. Uma série de documentos e manifestações evidenciam o descontentamento e a inadequação dos atuais sistemas de avaliação e expressam a necessidade de se rever processos, deslocar o foco da quantidade e de se interromper o uso de métricas inadequadas, como fator de impacto dos periódicos, como indicador da qualidade do artigo, indicando a necessidade de equilíbrio entre avaliações quantitativas e qualitativas, além de indicarem a necessidade de se considerar vários outros outputs da produção científica, e não somente a produção de artigos. Eu destaco aqui alguns desses documentos, como a Declaração de São Francisco, conhecida como Declaração de Dora, o Manifesto de Leiden, de 2015, em 2015, o The Metric Tide, e as recomendações da Unesco, mais recentemente, em 2022, e uma série de outros documentos que procuram propor alterações nos sistemas de avaliação como os produzidos por grupos de estudos da Comissão Europeia e de algumas universidades. E, mais recentemente, a gente teve também a Declaração de de Barcelona. Então, nesse sentido, também vemos que o impacto não pode mais ser medido apenas pelo impacto científico acadêmico, refletido em número de artigos de periódicos e em número de citações. A ciência aberta acentua a necessidade de se mostrar o impacto societal das pesquisas, isto é, o impacto econômico e social, através do desenvolvimento de pesquisas e conhecimentos que beneficiem indivíduos, organizações, o desenvolvimento econômico, a prestação de serviços públicos e melhorando a qualidade de vida das pessoas.
Estamos em um momento de transição, quando se requer novas práticas, outros impactos, mas ainda se avalia pelos moldes antigos. O que é importante, afinal? A análise dos documentos político-normativos da Fiocruz e das agências financiadoras parceiras mostraram que, quanto à Fiocruz, mesmo tendo políticas voltadas para o acesso aberto e dados abertos, tais práticas não estão adequadamente refletidas nos indicadores utilizados no seu processo de avaliação. Há um indicador referente ao índice de disponibilização de documentos em acesso aberto no repositório institucional, que deve apresentar um número crescente, mas sem correlacioná-lo a outro. E um indicador específico voltado para a produtividade em pesquisa, que mede a produtividade científica da instituição, relacionando a quantidade de artigos científicos e o número de pesquisadores. Portanto, outros outputs, como livros, capítulos de livros, não são considerados na avaliação global da instituição. A agência governamental brasileira foi a FINEP, parceira da Fiocruz no financiamento de pesquisas, informou que não há uma política institucional para a ciência aberta. A financiadora segue as políticas nacionais de acesso a dados e de acesso à informação, que são generalistas e estão mais relacionadas aos dados administrativos governamentais. Quanto aos processos de avaliação, a financiadora esclareceu que está em curso a aplicação de um modelo para avaliação, e tal modelo inclui, além dos indicadores clássicos, como publicações de artigos, números de citações, livros e capítulos de livros, patentes e indicadores relacionados às métricas alternativas. Foram também examinados documentos político-normativos de duas das maiores agências internacionais de financiamento na área da saúde, o Wellcome Trust e Bill e Melinda Gates, que também são parceiros da Fiocruz. Ambas apresentam políticas próprias, voltadas para a ciência aberta, e vêm apoiando movimentos voltados para alterações nos processos de avaliação e ciência aberta, como a assinatura, por exemplo, a Declaração de Doha e a participação no Plano S. O acesso aberto a artigos, dados, softwares e outros outputs é mandatório e imediato, onde devem conter restrições ou devem conter restrições mínimas e justificadas, e determinam a utilização de licenças Creative Commons para que os autores detenham seus direitos. Reconhecem práticas de ciência aberta e incentivam outras, como a publicação de preprints, que em situações de emergência sanitária são obrigatórias. Desenvolvem infraestruturas robustas para sustentar e apoiar tais práticas e incentivam as instituições parceiras a adotarem os mesmos valores, tanto para a ciência aberta quanto para a avaliação. As agências estão à frente do movimento por uma ciência aberta e processos de avaliação mais abrangentes, havendo uma clara preocupação com o alcance do impacto das pesquisas por elas financiadas. A pesquisa, junto ao grupo de pesquisadores da Fiocruz, evidenciou neutralidade quanto aos processos de avaliação institucional. Algumas práticas de ciência aberta já estão em curso na Fundação, como a publicação em acesso aberto, o desenvolvimento de recursos educacionais e algum nível de compartilhamento de dados. Interessante ressaltar que a principal razão apresentada para o compartilhamento e adoção de práticas mais abertas foi a convicção pessoal no acesso aberto para o benefício público, democratização do conhecimento, evidenciando pouca força das políticas institucionais. Para o grupo de pesquisadores respondentes, um amplo espectro de atividades e outputs deveriam ser considerados nos processos de avaliação. Evidenciou-se também a necessidade de apoio no desenvolvimento de planos de gestão de dados, de princípios FAIR e no pagamento de taxas de APCs. Outro ponto indicado refere-se ao receio em compartilhar seus dados e a possibilidade de apropriação indevida. Pontos e questões que vêm ao encontro de outras pesquisas realizadas, não só no Brasil, e que indicam ser necessário ainda um trabalho de campo, de formação e esclarecimento junto aos pesquisadores. Então, desta forma, e através da revisão bibliográfica, da análise documental de políticas e diretrizes internacionais, em conjunto com os dados relativamente à percepção dos pesquisadores, foi possível a construção de 13 diretrizes que compõem um conjunto de orientações, instruções, indicações para a constituição de um plano, através de linhas que definem e regulam o caminho a seguir, servindo de subsídio para uma discussão mais ampla e auxiliando na articulação e desenvolvimento de ações concretas. A sugestão de um grupo de 15 atividades que poderão compor uma matriz de avaliação, partindo-se de práticas exigidas já por financiadores e pela própria instituição, e já desenvolvida pelos pesquisadores. Então, a fim de apoiar a aplicação das diretrizes e das práticas nos processos de avaliação, são apresentadas 13 recomendações, que englobam desde aspectos políticos até a criação de infraestruturas necessárias.
Reconhecer a abertura na avaliação da pesquisa requer uma estruturação que vai além do próprio processo de avaliação da pesquisa. Para que as avaliações valorizem formalmente a abertura, os pesquisadores devem ter acesso a recursos e infraestrutura necessários. E aqui eu trouxe algumas diretrizes e recomendações só para ilustrar. A lista completa vocês encontram na tese. Então, são apresentadas aqui diretrizes que visam, como eu falei, esse alinhamento do processo de avaliação, de modo que se adote uma visão ampla ao avaliar o pesquisador e as suas práticas, considerando a variedade de resultados, atividades e competências, que se considere o impacto societal e não só seu impacto científico, entre outras. As recomendações irão servir, como eu falei, de apoio à aplicação dessas diretrizes e, por exemplo, agregar a estrutura institucional já estabelecida de governança da ciência aberta, o Fórum de Ciência Aberta, uma instância responsável por conduzir as discussões voltadas para a adequação dos processos de avaliação. E diversas práticas, como já estão em curso, e encontram amparo nas políticas institucionais. E estão também estabelecidas em políticas e orientações de financiadores e editores, parecendo estratégico, portanto, iniciar por incorporar tais práticas nos processos de avaliação. Aqui algumas considerações finais. Sem dúvida, um dos caminhos para a efetivação das práticas de ciência aberta implica alterações nos processos de avaliação da pesquisa, em suas diversas esferas, reconhecendo e recompensando práticas abertas e transparentes de compartilhamento, não só de resultados, mas de processos e recursos. Estamos em um momento de transição, onde tanto a implementação de práticas de ciência aberta, enquanto a revisão dos processos de avaliação, encontram-se em curso. Os dois movimentos podem e devem caminhar juntos em uma dinâmica de fortalecimento mútuo, uma vez que, para que as práticas de ciência aberta se tornem efetivas, é fundamental que sejam reconhecidas e recompensadas nos processos de avaliação, que são, por sua vez, beneficiados na expectação de se tornarem mais transparentes, se distanciando de práticas de avaliação baseadas em métricas quantitativas, na inclusão de um amplo espectro de atividades científicas e uma abordagem mais holística, na redução de incentivos perversos e de se tornarem instrumentos que visem, de fato, a melhoria da cultura acadêmica e do fazer científico. E, para terminar, eu gostaria de dizer que esse trabalho ele foi desenvolvido durante a pandemia da Covid-19, que colocou a ciência e todo o seu sistema em evidência. Nunca se falou tanto em saúde pública, em pesquisa e informação. E ficou claro que, através da ciência, é possível encontrar soluções, se não permanentes e definitivas, pelo menos mitigadoras, de forma rápida, quando se age em conjunto, compartilhando informações, dados e infraestrutura. Apenas com uma ciência aberta conseguiríamos alcançar as melhores e necessárias respostas, não só na saúde, mas em todos os aspectos da vida humana. Ainda temos uma grande parte, nem um tanto, não é? A gente ainda tem uma grande parte do conhecimento científico inacessível, fechado em grandes silos, como mostram esses dados que eu trago aqui. Apenas 28% das pesquisas publicadas entre 2015 e 2019 sobre câncer estão em acesso aberto. Com as doenças cardiovasculares, que matam 18 milhões de pessoas por ano, o cenário é ainda pior, com apenas 17% das pesquisas acessíveis. Para a emergência climática, um dos nossos maiores desafios atualmente, dos 160 mil artigos publicados no mesmo período, entre 2015 e 2019, apenas 29% estão acessíveis a pesquisadores, governo e indústria. É isso, obrigada. Obrigada, Ana Maranhão. Vamos passar para a próxima apresentação. Nova política de acesso aberto da Fundação para a Ciência e a Tecnologia de Portugal. Por favor, João Moreira. Ok, obrigado, Viviane. Boa tarde a todos e a todas. É um gosto estar aqui nesta sessão, apresentar a nova política que foi desenvolvida por um conjunto vasto de especialistas e colegas. Nós, para esta apresentação, em vez de ser muito maçudos e muito detalhados nas características da política, resolvemos apresentar um 360. Eu acho que estamos em boas condições para o fazer, porque somos dos únicos financiadores, talvez, no mundo, que concentrem tantas funções
e só para os nossos colegas brasileiros e brasileiras saberem, nós somos um equivalente ao CNPq, ao CAPES, ao RNP, ao IBICT e ao CIEL juntos. E, portanto, isto dá-nos a possibilidade de grandes sinergias, mas, obviamente, também é uma grande responsabilidade. E, portanto, o que eu vos vou apresentar aqui é uma visão 360 do que envolveu a implementação desta política. A esta pergunta, eu creio que todos nesta sala saberão responder para maximizar o impacto social e económico. A Fundação tem essa ambição. Depois, porque a nossa política já tem 10 anos, a data de 2014 a última, e porque o mundo foi mudando, tivemos as declarações da Unesco, tivemos o Plano S que foi aprovado, e também conclusões da Comissão Europeia que foram também relevantes. Finalmente, porque desde 2014 foram identificadas também algumas oportunidades de melhoria de processos internos, a nível de sistemas de informação, atividades de comunicação e disseminação, e queríamos agora aproveitar esta segunda oportunidade para fazer mais e melhor. Como eu disse, eu não vou entrar em grandes detalhes da política, talvez referir que há dois aspectos muito importantes que estão alinhados com o Plano S, que são, tem que haver acesso aberto imediato, o embargo caiu, e recordem-se que isto é uma possibilidade na política que está em vigor, e também os direitos têm que ser retidos. Ainda hoje deixa-me fascinado como é que os autores cedem sem qualquer, quase praticamente, ou a título só de prestígio, cedem os autores, e isto é algo que é muito nocivo, tem a ver com o sistema de incentivos, mas que nós queremos corrigir. Há vários caminhos para o acesso aberto, já o nosso colega de manhã, Eduardo, mencionou isso com um esquema bastante elaborado, e, portanto, nós aqui mantivemos as 3 vias preconizadas pelo Plano S, a via dourada, a via verde e a via transformativa. No nosso macroplano e no nosso 360 tivemos 4 eixos em consideração. Por um lado, as políticas, por outro lado, o suporte a cada uma das 3 vias, depois a questão dos aspectos digitais e, finalmente, a área da comunicação. Portanto, em termos da política, nós fizemos um estado de arte, estivemos a ler políticas de outros financiadores, obviamente que a política de comissão foi o nosso referencial, e também consultamos alguns especialistas nacionais nesta área. Fizemos uma consulta pública, tivemos 22 contributos, 11 a título pessoal, 10 a título institucional e 1 como comunidade de investigadores. Deixa-me que vos diga, foi nesta altura que eu disse estamos no caminho certo, porque um dos comentários acusou-nos de violar os direitos humanos com esta política. Portanto, foi aí que ficamos com a certeza de que estamos no bom caminho. Depois, tivemos uma primeira iteração, apresentamos a política à senhora Ministra da altura, entretanto, houve uma mudança de governo e portanto, estamos agora numa segunda iteração, já numa segunda ronda, e como o vice-presidente da FCT hoje de manhã disse, até ao fim do ano é esperado que ela seja aprovada. Em termos de objeto, a política, tal como a versão anterior, está focada em 3 aspectos, em 3 tipos de resultados científicos, os artigos, os livros e as teses, e também aqui não vou entrar em grandes detalhes, só alguns highlights. Portanto, acesso aberto imediato, as licenças nos artigos preferencialmente o CC BY ou equivalente, nos livros e nas teses somos mais permissivos com as licenças, existem boas razões para esse efeito, assim como também nas questões do período de embargo. O período de embargo foi reduzido de 36 meses para 12 meses, após também consulta a alguns especialistas externos que nos deram conta que este período seria razoável. Portanto, a retenção dos direitos e o cumprimento desta política é feito e cada autor terá que submeter este texto ou equivalente quando submete o artigo ao editor.
dando conta que tem a intenção de reter os direitos de autor sobre o artigo que está a submeter. No caso da Via Verde, será sobre o Author Accepted Manuscript. Depois, a questão do depósito. Também optamos, nem todas as políticas são assim, mas por exigir uma cópia do depósito da produção financiada pela FCT, não só para garantir a preservação a longo prazo, mas também para efeitos de soberania, sendo que no caso do acesso verde é mesmo a única forma de cumprir com a política. Em termos do suporte das vias, também fizemos algum trabalho, desde logo dizer que não criamos um fundo, nem fazemos extensões de o fazer especial para APCs, simplesmente em alguns instrumentos de financiamento os APCs são elegíveis se não forem em publicações híbridas. A par disto, temos também as nossas iniciativas Diamante Nacionais e também estamos neste momento a avaliar a possibilidade de aderir ao Open Research Europe, também à iniciativa referida pelo Johan hoje de manhã, o Diamond Capacity Hub, e também outras iniciativas de acesso aberto, é algo que está neste momento em análise. Na Via Verde, como sabem, ela é tratada através da Iniciativa Nacional de Acesso Aberto RECAP e, estando esta iniciativa madura, aquilo que tivemos de fazer foi fazer a revisão dos formulários de depósito para efeitos de facilitar a monitorização e avaliação e a conformidade com a política. A área da via transformativa, nós fazemos aquilo que no Brasil é equivalente ao portal de periódicos e, portanto, tivemos que negociar com os editores os acordos transformativos. O nosso princípio foi não incrementar os gastos, não incrementamos os gastos para além daquilo que todos os anos foi feito e com isso estimamos que no final deste ano possamos publicar 61% dos artigos ao abrigo destes acordos transformativos. Estamos também a tentar melhorar estas condições, estamos em fase final de negociação com os editores para o ciclo 25-27. Em termos de serviços digitais, queria destacar 3 alterações fundamentais. O primeiro é o depósito através do nosso Ciência Vita, para os brasileiros, para a comunidade brasileira é o Lattes. E, portanto, o que nós fizemos foi adicionar uma funcionalidade no nosso Sistema Nacional de Gestão Curricular que permite fazer o depósito de uma produção diretamente no repositório e evitar que ele tenha que ir ao repositório, portanto achamos que isto é útil. A outra coisa é na plataforma, também no caso do Brasil, equivalente ao Carlos Chagas ou ao Sucupira, as plataformas de gestão do financiamento, introduzimos uma funcionalidade de reporting e basicamente porque a funcionalidade atual não tinha metadados que nos permitiam monitorizar a política. Precisamos de DOIs, de outro tipo de elementos que não eram reportados e, portanto, em breve também esta ferramenta passará a ser usada para reportar os resultados científicos de quem é financiado pela FCT e a partir do momento em que temos esses metadados podemos fazer a monitorização. Depois desenvolvemos também uma ferramenta de monitorização e conformidade que numa primeira fase tem a criação de um data lake com esta informação para fazer a monitorização da política e depois tem uma ferramenta chamada Tracker que faz a monitorização e a interação com o utilizador. Este slide ainda é título ilustrativo, portanto vamos ter também indicadores sobre o nível de cumprimento da política, onde é que estão as falhas, as instituições, os projetos, etc. E temos também esta ferramenta interativa com os beneficiários de financiamento da FCT para a gestão das não conformidades. E basicamente ela permite-nos identificar quais são as publicações que não estão conformes. Aqui temos a view de um investigador principal que entra no sistema e vê, ok, destas publicações X não estão conformes e, portanto, ele pode ver essas publicações e tomar as medidas corretivas para ser conforme com a política. Finalmente, e para terminar, também uma área de grande trabalho
foi toda a área de comunicação. Há aqui um aspecto que ainda nos falta fazer, mas gastamos muitos meses a fazer um website interativo de suporte ao cumprimento da política. Fizemos também facs, fizemos um guia sobre retenção de direitos e estamos a preparar um plano de marketing. Este é um screenshot do site de apoio ao cumprimento da política e ele é interativo. O investigador vai dizer se vai publicar um artigo, depois ele vai perguntar em que revista, qual é a instituição que tu és, vai-lhe indicar se tem direito a um acordo transformativo ou não, as vias que ele tem para cumprir com a política. Portanto, com isto, e uma vez que os acordos transformativos entraram em vigor em 2022, isto permitiu um salto significativo. Podem ver aqui no cantinho a ficha técnica para ver os dados, mas o aumento do acesso aberto de 60% para 80%, o acesso imediato de 40% para 70%, e registou-se um aumento da preferência pela via híbrida, no fundo, os APCs sem custos, através dos acordos transformativos, em relação à via dourada, que era uma via que estava em franco crescimento. Conclusões. Portanto, achamos que este conjunto de medidas nos vai permitir fortalecer a ciência aberta e o acesso aberto na FCT. Não há um único caminho para cumprir com a política. O que interessa é que os documentos fiquem em acesso aberto e nós aqui seguimos as recomendações do Plano S e as 3 vias. Achamos importante e temos essa possibilidade, no fundo, com o facto de sermos tantas instituições ao mesmo tempo, de ter uma visão integrada do ecossistema e conseguir identificar os pontos críticos e facilitar o trabalho aos investigadores. Em relação à versão anterior, temos um instrumento muito importante, que é a conformidade e a monitorização, e com isto também permite-nos estar alinhados a nível europeu e internacional. Ok, só o último slide. Portanto, o que é que nos falta? A aprovação da política, já tivemos o calendário hoje de manhã. Queremos reforçar atividades de comunicação, disseminação e informação mais ativas junto à comunidade de investigadores, explicar-lhes porque é que têm que reter os direitos, as vias, a importância do acesso aberto. Para isso, temos que contratar um fornecedor para nos ajudar a fazer o plano de marketing e afinar e concluir alguns serviços de infraestruturas de suporte. O único ponto que falta aqui que eu queria referir é também trabalhar com os departamentos da FCT que atribui financiamento para ir incorporando a política em cada um dos instrumentos. E muito obrigado pela vossa atenção. Foi um gosto. Obrigada, João, muito obrigada. Vamos passar pela nossa próxima apresentação, padronização de metadados adotados no portal agregador de conteúdo científico, OASIS-BR, que vai ser apresentado pelo Cássio Teixeira de Moraes. Mas, tá. Enquanto não colocam o slide, quem quiser fazer perguntas, preparem suas perguntas. Se houver tempo ao final, a gente vai abrir para perguntas. Bom, boa tarde a todos. Como anunciado, meu nome é Cássio Teixeira de Moraes, eu sou bibliotecário e arquivista, atuo como pesquisador no IBICT. Vou apresentar para vocês aqui o nosso trabalho sobre a padronização de metadados adotados no portal agregador de conteúdo científico OASIS-BR. Aqui os demais autores, né? O Gabriel Marques, a Blena Santos, a Milena Lima e o Marcel Souza. Bom, a apresentação foi dividida em 2 etapas, né? Essa parte do contexto, contendo as fontes de informação, os portais agregadores, os OASIS-BR, a padronização de metadados e sobre a interoperabilidade
E a segunda parte, direcionada mais à pesquisa, né, a gente vai apresentar os objetivos, a justificativa, a metodologia, resultados, as considerações finais e as referências. Bom, nessa parte sobre a informação científica, a gente traz aqui um conceito, né, repositórios digitais diretórios de publicação, de produção científica, constituem pilares, né, fundamentais para o armazenamento, recuperação e disseminação do conhecimento científico. Perfeito. Então, eles embarcam um amplo aspecto das produções, incluindo teses, dissertações, monografias, artigos, conferências, livros, capítulos de livros, relatórios, pré-prints e conjunto de dados, os quais são cruciais tanto para o avanço da ciência quanto para a democratização do acesso à informação. Bom, os repositórios digitais são a primeira parte dessa equação, né? A gente imagina um conjunto de dados, um conjunto de fontes, né? Essas fontes formam um sistema que engloba todas as tipologias, né? Como teses e dissertações. E essas teses e dissertações, né? A gente envolve toda uma maior complexidade para que elas sejam encontradas, né? E assim, essa forma um equalizador, né? dessa estrutura da produção científica. Então, a gente tem aqui mais à frente, né, a solução. Né? Como solução, temos os portais agregadores. Né? Essas plataformas, né, agregadoras de conteúdo são ferramentas valiosas para disponibilização de conteúdo científico. E temos aqui as nossas famosas no Brasil, né? A Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, a BDTD, e o Portal Brasileiro de Publicações de Dados Científicos e Acesso Aberto, o ASBR, né? Ambas desenvolvidas pelo IBICT. Então, essas ferramentas elas procuram oferecer, né, essa alternativa, né, para reunir em um só diretório inúmeras fontes de conteúdo acadêmico. Aqui tem um QR Code, né, direcionado aos portais. E aqui, propriamente, a nossa solução. Né? A gente tem especificamente o ASBR, que ele possui, né, essa função de agregar, disponibilizar gratuitamente uma vasta gama de documentos científicos de fontes brasileiras, promovendo maior visibilidade, acesso ao intercâmbio, a pesquisas e a pesquisadores brasileiros, né? Além de estimular a criação e a abertura de plataformas científicas brasileiras cientificamente adequadas, né? Atuando como provedor nacional de informação de qualidade. Né? Então, essa instituição, né, além da visibilidade de tudo que o OASIS permite, né, nos proporciona, a gente ainda tem esse incentivo. Né? Se a sua instituição, por exemplo, não está, se a sua instituição é uma fonte, tem um repositório, uma biblioteca digital, ela não consta, né, no ASBR, né, vocês podem entrar em contato conosco para que ela seja agregada, né, fazendo parte do nosso portal agregador. Então, assim, recapitulando, né, são 12 tipos de documentos científicos. Posso citar alguns, né, tem teses, trabalhos de conclusão de curso, relatórios, livros, capítulos de livros e assim por diante. Né? E que relacionam mais de 4,5 milhões de documentos, todos eles em acesso aberto, com mais de 1.500 fontes. Né? Essas fontes são 9 no total, então vocês devem ter familiaridade, né, que são as principais, são as bibliotecas digitais de monografias, bibliotecas digitais de teses e dissertações, conferências científicas, além de portais de livro, repositórios de publicações, e também os repositórios de dados. Né. Sobre a padronização dos metadados, né, os metadados representam um componente fundamental na ciência da informação, desempenhando um papel fundamental na organização, no acesso e na preservação dos documentos digitais, né, dos dados digitais. Aqui outra parte dessa estrutura, que é a interoperabilidade. Né? Sistemas como o OJS, o DSpace e o Dataverse surgiram como soluções inovadoras para facilitar a gestão da disseminação da produção científica. Né? A interoperabilidade, nesse contexto, refere-se à capacidade de diferentes softwares e organizações trabalharem juntos, né, para proporcionar um acesso mais amplo e integrado à informação científica. Aqui a gente tem os nossos 3 pontos principais, né, que impactam nessa interoperabilidade, né, que é o padrão de metadados. Então, a gente identificou no ASBR que o principal padrão de metadados é o Double Core. E temos a que faz o link de comunicação, que é o protocolo OAI-PMH.
E é importante, né, citar que esse é o principal link, né, de comunicação entre as fontes e o OASIS-BR. Então, se a gente passa por algumas dificuldades que, se esse protocolo não está atualizado ou não está ativo, ele acaba não proporcionando a coleta, né, dessas fontes. E outro gargalo, né, é a heterogeneidade dos metadados. Então, são um conjunto amplo de metadados que cada fonte pode proporcionar. Esse conjunto ele tem que estar em harmonia, né, assim, similar ao padrão de metadados presente no OASIS-BR. Indo aqui para a segunda parte da pesquisa, nós temos os objetivos, né? O objetivo norteador do trabalho é analisar os padrões de metadados utilizados no OASIS-BR, utilizando a plataforma de busca corporativa de código aberto baseada em Java, o Solr. E o segundo ponto é identificar as principais lacunas e inconsistências presentes em possíveis problemáticas com a qualidade de metadados das fontes inseridas no OASIS-BR. O terceiro ponto é, a partir do mapeamento, né, que foi realizado, né, almeja-se fornecer recomendações para a adoção de práticas mais uniformes na gestão desses metadados, contribuindo assim com a melhora, né, da interoperabilidade entre os sistemas e, consequentemente, na eficácia e na recuperação dessas informações científicas. Mais adiante aqui a gente tem as justificativas, né, são 3 pontos principais, né. A gente se preocupou com a justificativa para a escolha do OASIS-BR, né, que é uma iniciativa de um país lusófono, a apresentação de uma vasta tipologia de documentos, então, como eu citei anteriormente, né, são 12 tipos, e trata-se de uma formação científica de acesso aberto. Como parte da metodologia, a nossa metodologia foi quantitativa e descritiva, foi realizada uma análise de frequência dos campos de metadados para identificar os mais utilizados, bem como a existência de possíveis lacunas ou inconsistências na indexação dos documentos, né? E a terceira parte da metodologia, a coleta de dados ocorreu entre o dia 27 de fevereiro e 11 de março, né? E esses dados eles estão na planilha e estão disponibilizados no nosso portal de repositório de dados, né, o ALEA. Aqui, na prática, né, a fase quantitativa, ela envolveu a coleta dos dados primários, né, através do Solr, focando no total de padrão de metadados presente nas diversas fontes do OASIS-BR. Então, essa tela que vocês podem ver, ela está um pouco desfocada, mas ela representa a aba de busca, né? Então, naquela seta, a número 1, a gente é o mecanismo de busca. Então, como a gente gostaria, né, não era o nosso foco pesquisar um termo específico em todo o conjunto de dados, a gente colocou um indicador booleano, né, 2 pontos entre aspas, para que ele abarcasse todo o conjunto de metadados, né, presente no OASIS-BR. Já na seta 2, a gente foi atrás de cada metadado, né? Então, por exemplo, esse corresponde ao título, né, no caso dessa busca em específica. Então, a gente colocou lá o metadado referente ao título e fez uma busca, né? Então, nesse dado, ele apresenta ali todos os documentos, né, todos os metadados, né, preenchidos são 4,5 milhões. Então, ele representa o total, né? Então, isso significa que todos os títulos, o metadado título é um dado presente em todas as fontes, né? Mais algumas questões em relação aos resultados. Notem que, como eu expliquei, né, a gente faz a busca por cada metadado. Então, por exemplo, o primeiro ali, a gente tem a coluna os principais metadados, na frequência de metadados, que foram cerca de 23 metadados. E na coluna 2, né, a não cobertura e a observação do campo, né, na coluna 3. Ali, por exemplo, aquela questão ali do data de publicação, a gente percebeu que todas as fontes apresentavam esse metadado, né? Então, por isso que ele está ali com a cobertura de 0%. Significa que, sim, ele estava presente em todos os documentos. O cálculo, assim, na prática, né, você pegar o quantitativo total, né, e subtrair pela quantidade que não apresentava. Então, vamos supor que apresentasse lá, a gente fizesse essa pesquisa, introduzisse a data de publicação, e desses, a gente sabe que o quantitativo total é 4,5 milhões, apresentasse lá, por exemplo, 4,3, né? Então, baseado nesse cálculo, a gente tiraria a diferença, fazendo a porcentagem. Então,
Esses aqui foram os principais, assim, às vezes você pode, assim, assustar com aquela questão ali, por exemplo, quase 100% do ISBN não estava registrado. Isso é por conta do quantitativo de livros presente no OASIS-BR, que é um número menor. Então, por isso que esse quantitativo aqui representa uma porção maior dos metadados, né, não apresentados nas fontes. Aqui tem mais alguns exemplos, né? O uso concentrado, né, do padrão de metadados do Double Core é o principal conjunto de metadados do OASIS-BR. E aqui também, como eu tinha citado, né, esses índices altos, né, de não preenchimento, de não apresentar, as fontes não apresentarem, por exemplo, o SBN, SSN e o DOI, é porque esse conjunto é menor em relação, essa tipologia documental é menor em relação por exemplo, como eu falei, livros, em relação a artigo, por exemplo. Aqui nós temos outros dados na pesquisa, né, a referência do item da citação, que 35,61% não foi apresentado, né, esse metadado nas fontes. O título, o formato e o instant name também é uma porcentagem de não preenchimento baixa. Então, embora não tenha esse conjunto de dados não tenha sido apresentado, ele também representa um gargalo, né, em qualquer pesquisa. Imagine que você pesquisa, a fonte apresenta, né, um conjunto de metadados onde ele não apresenta, por exemplo, o título, né? Isso para a pesquisa é um gargalo enorme. E assim como a descrição do metadado, né, do resumo, né, também em grande parte desse conjunto de metadados, 31%, né, um terço, também não apresentava esse metadado, né, as fontes não apresentavam esses metadados. Aqui ainda como parte dos resultados, né, a seleção das amostras para análise foi realizada por meio de uma busca estratificada, assegurando a representatividade das diversas tipologias documentais hospedadas no OASIS-BR, possibilitando identificar problemas dos metadados utilizados. E sobre a interoperabilidade, né, promove o acesso simultâneo aos dados presentes nos vários tipos de repositórios digitais, reduzindo o tempo de resposta, né, juntamente com a ampliação e a potencialização das buscas para melhor interoperabilidade, torna-se necessário, né, a aplicação de padrões, diretrizes e modelos comuns, né, como o protocolo OIPMH, né, muito utilizado no compartilhamento de metadados. Então, esse protocolo, né, nosso principal, como eu falei assim, é o principal link de conexão entre a plataforma agregadora, o OASIS-BR, e todas as 1.500 fontes que o OASIS-BR contém, né? Então, se esse protocolo não estiver atualizado e não estiver operante, não se tem a coleta dos dados dentro das fontes. Aqui, nossas considerações finais. O portal OASIS-BR disponibiliza uma ampla variedade de fontes e produções científicas, né, resultando em problemáticas para a interoperabilidade e usabilidade do ambiente, né, a partir da heterogeneidade dos dados e dos metadados, né, das diversas fontes coletadas pelo portal. Uma lacuna identificada na pesquisa é que essa relação e organização da acessibilidade dos acervos é a disparidade dos padrões de metadados, né, adotados e a consistência na sua aplicação. Ressaltamos, né, a necessidade de uma abordagem coordenada, né, entre a gestão de metadados entre as plataformas agregadoras e o conteúdo científico com o intuito de melhorar, né, a interoperabilidade e a eficiência de busca e recuperação de informações, por fim, né, a visibilidade, né, da produção científica, né? Então, a gente precisa fazer esse link, né, de coordenar tanto a nossa gestão, né, da plataforma, do OASIS-BR, com cada instituição, né, cada fonte de dados, né? E é isso. Aqui estão nossas referências. Boa tarde. O que posso fazer? Desculpa. Então, eu agradeço a atenção de todos, né? Fui bem breve. E qualquer questão, qualquer dúvida, né, vocês podem perguntar. Estou disponível, né, do decorrer do evento. E é isso, gente. Muito obrigado. Olá, muito obrigada. Vamos convidar agora, então, o Tiago Dias, que vai estar falando sobre o nosso BR Cris. Tiago.
Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Tiago. Eu vim falar um pouco para vocês sobre as novas implementações que a gente tem feito no contexto do BR-CRIS, em especial a possibilidade de exportações de conjuntos de dados que a gente tem viabilizado. Para quem não conhece, o BR-CRIS é o CRIS no contexto brasileiro, desenvolvido pelo IBICT, que tem, inclusive, como uma das inspirações o PT-CRIS. E antes de melhor descrevê-lo, dizer que esse trabalho é assinado por mim, Marcel e o Washington. E antes que vocês queiram bater ou xingar só em nós três, tem mais uma dezena de outros colaboradores que trabalham atualmente no BR-CRIS, além de algumas dezenas que já contribuíram de alguma forma para que a gente tenha o BR-CRIS no cenário atual que a gente tem. Bom, o BR-CRIS visa coletar, integrar, disponibilizar, além de visualizar, todo o ecossistema da pesquisa científica brasileira, com seus agentes, seus relacionamentos, e, em especial, esse processo de integração, ele traz um grande esforço, principalmente computacional, tendo em vista os nossos conjuntos de dados, em geral, grandes conjuntos de dados, em geral, com sérios problemas, dado, por exemplo, falta de identificadores persistentes, dentre outros elementos. Então, a gente trabalha incessantemente em coletar e integrar esses dados da melhor forma possível. Nos últimos meses, a gente tem trabalhado em ferramentas de exportação, porque a gente tem recebido uma demanda muito grande de conjuntos de dados. Olha, Tiago, preciso de um conjunto específico de uma instituição, preciso de um conjunto específico de uma área do conhecimento. Quando que você consegue me entregar isso? Eu não consigo entregar isso. Tiago, eu preciso de implementar uma métrica para o contexto de uma orientanda que eu tenho. Quando que você consegue colocar isso no BR-CRIS? Eu não consigo colocar agora. Tiago, eu preciso de um resultado para apresentar num relatório para o meu diretor. Quando que você consegue? E a gente não consegue fazer isso em tempo hábil, porque a gente tem uma quantidade de recursos limitada e uma quantidade de problemas que não tem fim. E, em se tratando de integração em grandes conjuntos de dados, toda vez que a gente resolve um problema, surge mais 3. E isso aí é exponencial. Então, a gente tem esse esforço muito grande em integrar os nossos conjuntos de dados e para também atender a necessidade particular, principalmente daquele público que não é programador, que não é especialista em tecnologia, que não faz raspagem de dados. A gente tem implementado algumas ferramentas de fácil manuseio para que conjuntos específicos do BR-CRIS sejam exportados, que a pessoa leve isso para casa, que ela abre na sua ferramenta bibliométrica preferida e faça as suas análises específicas, sem ficar dependendo de que a gente faça essa implementação dentro do BR-CRIS. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Bom, esta é a nossa tela inicial do BR-CRIS. A gente tem tentado evoluir com ela também. A gente tenta deixar ela mais simples possível, mais limpa possível. O BR-CRIS é composto por uma série de entidades. Então, dá para ver que cada uma dessas entidades tem os seus conjuntos de agentes que representam publicações, pessoas, revistas, organizações, além de patentes, programas de pós-graduação, grupos de pesquisa e software. Tiago, são todas as entidades que vocês têm? Não, a gente ainda tem mais entidades que hoje está guardada com a gente. Por exemplo, os projetos de pesquisa, por exemplo, os eventos científicos, mas são entidades que a gente ainda tem trabalhado para colocar ela no contexto do BR-CRIS. Pois bem, atualmente a gente trabalha com um grande conjunto de fontes de dados. Fontes de dados essas em que algumas fontes são insumos para diversas entidades, como, por exemplo, o nosso maior repositório, que é o conjunto de currículos da plataforma Lattes. É o nosso maior repositório com o maior conjunto de dados que a gente tem, em especial dos pesquisadores brasileiros, e é o nosso maior pepino que a gente tem hoje, tendo em vista ser uma fonte de dados autodeclarada, e acreditem, ou não acreditem, a capacidade que as pessoas têm de colocar coisas lá que não deveriam ser inseridas.
e passa esse pepino para a gente na hora de fazer a integração desses dados. Então, a gente tem o látice de plano de fundo e tenta enriquecê-lo, ou corrigi-lo, ou melhorar com diversas outras fontes, né? O DOAJ, o OpenAlex, dados da CAPES, da plataforma Sucupira, patentes de software do INPI, dentre outros conjuntos que a gente tem. Então, esse aí é o grande desafio, integrar isso tudo numa única fonte confiável, né, e que seja utilizável. Então, o nosso esforço maior fica exatamente na integração desses dados para fornecer um dado com uma melhor qualidade. Pois bem, atualmente, o BR-CRIS ele possui 3 ambientes. A gente tem um ambiente que a gente chama de interface de busca, onde as pessoas fazem as suas consultas. A gente tem um conjunto, né, de painéis de visualização e filtragem dos nossos conjuntos de dados, ainda assim um ambiente de interação entre os agentes que compõem esse ecossistema, que é a plataforma Vivo, onde eu posso também estar visualizando e interagindo entre os relacionamentos que as nossas entidades possuem. Bom, pensando na questão das exportações, né, o nosso ambiente de busca, né, atualmente permite que você faça, né, a busca em qualquer uma das nossas entidades e que você consiga exportar esses dados, né, em formatos tabulares, por exemplo, no CSV. E aí uma demanda que a gente tinha é, Tiago, preciso do identificador látice de um conjunto X de pesquisadores. Hoje, se você faz, né, uma busca no BR-CRIS por uma pessoa ou por um conjunto de pessoas, você consegue exportar isso num CSV em que você vai ter todos os dados básicos dessa pessoa, como o nome, como o ID látice, como, né, o ORCID, caso ela tenha inserido em alguma das plataformas que a gente atualmente agrega. Bom, tendo em vista que as consultas podem resultar em grandes conjuntos de dados, né, e que a pessoa não fique presa, né, o BR-CRIS é uma plataforma online, né, a gente tem a possibilidade, sempre que o conjunto é muito grande, estou chamando de grande mais de 1000 registros, né, você não ter que ficar esperando informar seu e-mail assim que o arquivo é gerado, você recebe um link para fazer o download desses dados em formato tabular, especificamente no CSV. A gente tem recebido demandas também para que a gente melhore, né, as nossas exportações. Então, recentemente, a gente incorpora também, especificamente na entidade publicações, a possibilidade de exportar em formato RIS. Então, a pessoa pode fazer a consulta, pode fazer a sua busca, esse resultado dessa busca, ele exporta em RIS, pode levar isso para, né, ferramentas como Zotero, ferramenta como o VozViewer, e fazer as suas análises específicas, né. Bom, esse ambiente de busca, ele é um ambiente extremamente interessante, em que a gente consegue fazer buscas muito elaboradas. Eu posso usar conectores lógicos, como, por exemplo, o END, como, por exemplo, o EndNote, para que eu potencialize as buscas que eu posso fazer. Então, a gente tem glossário para auxiliar quem não é especificamente da área, ou para quem não está acostumado com esse tipo de busca. Então, eu poderia usar conectores lógicos, por exemplo, para buscar todas as publicações de computação que foram realizadas no ano de 2018 e que não são teses, dissertações de mestrado. São exemplos, né, do potencial que a gente tem nesse ambiente e, consequentemente, do conjunto de dados bem enriquecido que você consegue levar num formato tabular de fácil manipulação. Bom, saindo do nosso ambiente de busca, né, a gente tem os nossos painéis de visualização. Cada entidade, atualmente, como eu mostrei no início ali que a gente tem, é possível você, né, navegar sobre o painel de visualização, em que os atributos dessa entidade, eles podem principalmente ser filtrados para que você consiga manipular o seu conjunto de dados de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, a gente tem aqui o indicador, né, de teses e dissertações. Esse aí é o quantitativo de teses e dissertações que a gente tem hoje no BR-CRIS. E, né, esses painéis possuem uma série de gráficos e tabelas, né, para praticamente todos os atributos que essa entidade possui. E isso permite que eu não só exporte esses dados, mas que eu também possa filtrar de acordo, né, com esses atributos que são apresentados. Então, eu tenho aí, por exemplo, tabelas, gráficos, né? Os gráficos também permitem que eu exporte esse conjunto de dados
em formato tabular, especificamente aqui no formato CSV. Então, eu posso levar esses dados para casa, clicando, né, diretamente nos dados que estão sendo apresentados. Eu posso, por exemplo, fazer filtragens, né? Então, aí foi aplicado um filtro para o ano de 2023. Consequentemente, né, todos os outros gráficos são atualizados de acordo com os filtros que eu vou aplicando. Então, eu posso aplicar um conjunto de filtros em uma série de atributos de cada uma dessas entidades, e todo o conjunto resultante disso eu posso exportar como CSV e levar ele para casa para minhas manipulações específicas. Bom, e o nosso terceiro ambiente é o ambiente de navegação, onde eu consigo navegar entre as entidades e, atualmente, também exportar, né, os dados que são apresentados. Nessa imagem, por exemplo, né, eu tenho uma entidade publicação, que é um artigo. Então, é possível, né, ter todos os identificadores persistentes. No caso dessa entidade aí, eu tenho as variações que foram coletadas de fontes distintas sobre o DOI desse artigo, mas, independentemente disso, cada um desses links me leva diretamente para o trabalho, né? E na parte de baixo, né, eu tenho todas as interações possíveis de relacionamento que esse artigo tem. Então, no cantinho de baixo, aí, eu poderia clicar, por exemplo, no nome de um dos autores, e eu sou direcionado automaticamente para uma página do autor, né? Nesse caso, aí, é a minha página, que eu tenho dentro do BR Cris. E, do lado direito, eu tenho uma série de visualizações essas que eu também consigo, né, exportar e ficar com esses dados para outras manipulações que eu queira. Então, um conjunto de indicadores quantitativos, identificadores esses que permitem, por exemplo, né, eu ter acesso à minha rede de coautoria. Então, aqui é a minha rede de coautoria, e nessa rede de coautoria, além da imagem, né, que eu tenho dessa rede, essa rede é interativa, porque aqui é um ambiente de navegação, então poderia clicar no nome de cada um desses meus coautores e ir para a página, né, específica desse coautor, mas eu posso também, né, exportar esse conjunto de dados como um formato de grafo. Então, ali eu tenho, né, o formato GraphML, poderia exportar essa rede, levar para ferramentas como, por exemplo, o GEF, e fazer toda uma análise baseada em métricas de rede nessas ferramentas. Então, é possível levar a rede, né, já em formato de rede e não somente a imagem dessa rede de colaboração. Tem as nuvens de tags, que são baseadas em palavras-chave das publicações de cada um dos indivíduos. Também consigo obter as imagens de cada uma dessas nuvens de tag. Tenho, né, uma rede de orientação. E essa rede de orientação possui todas as orientações de um indivíduo em nível de pós-graduação, tese de doutorado, dissertações de mestrado, e, a exemplo do que acontece com as redes com autoria, também consigo salvar essas imagens dessas redes, né, e levar ela para outros ambientes. Então, atualmente, pessoal, a gente tem, né, trabalhado nesses formatos de exportação exatamente para facilitar, né, a manipulação em específico para cada demanda que eu tenho de um subconjunto. Né? A possibilidade que eu tenho de aplicar filtros nos painéis de visualização, ela é grande e, né, facilita muito com que eu gere conjuntos de acordo com as minhas necessidades. Em especial, sem depender da gente lá no IBICT para gerar esses conjuntos na mão, sem, né, ser necessário ter algum programador para raspar esse dado de algum lugar. Né, a gente, né, tem coletado feedbacks para cada vez mais liberar recursos adicionais. Agradeço pela atenção, deixo aí meus contatos. Nossos. Obrigada, Tiago. Muito bom. Gostaríamos agora de convidar, para dar prosseguimento, nossa última apresentação dessa sessão, que é a Laís Barbudo Carrasco, que vai falar sobre a comunicação estratégica na governança de dados indígenas.
que eu estou vendo aqui que estão passando as apresentações, eu estou esperando chegar na minha. Vai aparecer. Vai aparecer. Só um minutinho. Eu vi que estavam. Tem que ver por ali, tá Não bem? é essa. Desculpa. Não. Não é esta aqui? Não. Bem, não. Tipo, isso, sem slide. Não é esta aqui? Não. Dê-me só um momento. Bom, vamos improvisar então. Teve um probleminha técnico e o slide desapareceu, mas a gente começa para que a gente consiga também discutir no final. Então, meu bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer a comissão organizadora do evento e todos os meus colegas aqui, né, na mesa e todo mundo presente. E eu acho que vai aparecer. Meu nome é Laís Carrasco, eu sou professora da Midt Universitet, a Mid Sweden University, na Suécia, e esse trabalho foi desenvolvido em parceria com a professora Silvana Vidotti, professora do programa de pós-graduação da Unesp, e também coordenadora de tecnologias aplicadas da IBICT. Não é esse. E com Emanuele Turino, pesquisadora e bibliotecária da Universidade. Para? Eu não estou mexendo. É esta. Sim, não. Ser esta. Vamos ver se é esta. Não. Não, não é esta. A padronização dos metadados. Comunicação estratégica na governança de dados indígenas. Não é esta. Também não é esta. Não está por ordem. Deixa eu ver aqui. Eu posso Ok. continuar assim, não tem problema. Tá bem. Então, só retomando também, Emanuele Turino, coautora do trabalho. Aí, acharam? Mas, ótimo. Vamos aqui. A governança de dados indígenas refere-se ao controle que essas comunidades têm sobre seus próprios dados, respeitando sua cultura, seus protocolos e seus direitos. A autodeterminação e a soberania sobre os dados são conceitos centrais nesse processo e incluem o respeito à herança cultural e às práticas tradicionais. Em um contexto tecnológico e político em constante mudança, a adoção de novas práticas de governança é essencial. Os princípios CARES, que surgem ali em 2018, relativamente recente, né, são fundamentais para garantir uma governança de dados de forma justa. Então, ele nasce nesse contexto da ciência aberta e a gente vê assim como um framework adicional aos FAIRs, que pensavam mais requisitos técnicos para ser reutilizáveis os dados. Os princípios CARES traz essa camada ética. Então, os princípios CARES são fundamentais para garantir uma governança de dados justas. Eles abrangem 4 princípios principais. Benefício coletivo. Os dados devem beneficiar as comunidades. Autoridade para controlar.
As comunidades devem ter o direito de controlar seus dados, como os dados são usados. Responsabilidade. É essencial que os dados sejam geridos com responsabilidade. E práticas éticas na coleta e uso dos dados são indispensáveis. A comunicação estratégica. Vamos começar com estratégia. Estratégia vem do grego. Mentira, isso não é tropa de elite. Mas sim, a comunicação estratégica, ela nasce, né, da comunicação numa área militar, que tinha que ser bem estratégica. Mas ela surge como um campo em 2007, que vem das relações públicas, que seria aqui alinhar os objetivos comunicacionais com as metas organizacionais e sociais. A comunicação estratégica facilita a participação ativa das comunidades no processo de decisão, de tomada de decisão. Então, a comunicação estratégica, ela envolve mensagens, storytelling e o engajamento de públicos diversos para promover práticas colaborativas e éticas. O processo colaborativo entre comunidades indígenas e stakeholders para gerar soluções culturais, né, de conteúdos mais sensíveis. Então, aqui a gente utiliza a cocriação de significado, the co-creation of meaning, que foi desenvolvido por Falkenheimer e Haidt, que são pesquisadores da Universidade de Lund, no sul da Suécia. E na cocriação de significado, a gente tem um potencial de mudança social e transformação cultural, porque as partes são engajadas no processo de criação e cocriação de conteúdos. Então, aqui nessa tabela, a gente desenvolveu algumas estratégias de comunicação para a governança de dados. Para que a governança de dados seja eficaz, então, podemos utilizar essas estratégias: conscientização e educação. Que seria isso? Campanhas e materiais educativos, empoderamento das comunidades indígenas, workshops e consultas comunitárias para aumentar, assim, a representatividade. Facilitação do diálogo e da colaboração para criar espaços seguros e inclusivos. E, por fim, a promoção de práticas éticas. O respeito a protocolos e à cultura indígena, então, é primordial nesse cenário. Historicamente, os dados indígenas eles foram explorados sem consentimento adequado, o que perpetuou desigualdades de poder entre as comunidades indígenas e as instituições externas. Para superar essas injustiças, é crucial adotar práticas éticas que respeitem os direitos das comunidades e promovam o equilíbrio de poder. Então, vamos explorar agora os níveis de participação cidadã. Essa escadinha aqui, ela é uma extrapolação da escada de participação cidadã de Sherry Arnstein, de 1969. Só que, para Arnstein, o primeiro degrauzinho da participação é a manipulação. E se a gente for pensar num contexto atual, que temos guerras acontecendo, sim, a manipulação ali é o primeiro grau de participação ao estabelecermos algumas propagandas políticas, campanhas com ideologias, mas nesse caso, no nosso perfil na nossa adaptação e releitura da escadinha de participação, a gente já começa na informação. A informação, então, elas recebem a comunidade com transparência. Subindo na escada, vem a consulta, ou seja, suas opiniões são solicitadas. Subindo mais um degrauzinho, vem o envolvimento, ou seja, elas participam ativamente das decisões. Subindo outro degrauzinho, vem a colaboração, o que seria as comunidades e as partes envolvidas
co-criam políticas. E, por fim, o estado máximo dessa, que é chegar no topo da escadinha, é o empoderamento. As comunidades têm o direito final sobre os seus dados. Então, é um engajamento genuíno, né, com participação cidadã. Então, aqui, resumindo, caso a tabelinha não tivesse muito boa de ver, temos a escada de participação, então é informação, consulta, envolvimento e empoderamento. Dando sequência, surgem, então, as abordagens participativas na governança de dados, que elas são essenciais para garantir que as comunidades indígenas moldem práticas de governança de acordo com seus valores. Isso resulta em maior confiança, colaboração e respeito pela autodeterminação dessas comunidades, criando, assim, um modelo de governança mais justo e equitativo. Os principais benefícios das abordagens participativas incluem empoderamento da autodeterminação. Então, as comunidades moldam suas próprias iniciativas de dados. Temos também um respeito cultural, ou seja, as tradições indígenas são preservadas. Depois, a abordagem de desequilíbrios de poder, que significa que as comunidades são participantes ativas e combatem, assim, a marginalização, pensando num reequilíbrio, né, de poder. E, por fim, melhoria da qualidade de dados. Temos a inclusão de perspectivas indígenas, que torna os dados mais relevantes e precisos, mais contextualizados. Para concluir, a comunicação estratégica e a participação ativa são fundamentais para garantir uma governança de dados justa, equitativa para as comunidades indígenas. Ao promover práticas participativas e respeitar os princípios CARE, podemos, então, assegurar que vozes das comunidades indígenas sejam ouvidas e respeitadas e representadas de forma genuína em todo o processo de tomada de decisão. Nosso objetivo agora é continuar, né, avançando e construir um futuro em que a soberania de dados indígenas seja uma realidade. E só para concluir um exemplo prático, né, dessa semana, estava conversando na terça-feira com um pesquisador indígena da cultura Sami, que é uma comunidade indígena que tem ao norte da Suécia, e o que essa pesquisadora estava dizendo é: somos convidadas para sentar à mesa, para discutir as políticas, os nossos dados. Entretanto, o framework dessas reuniões, desse processo de tomada de decisão, ele não está adequado com nossos valores, a forma da gente decidir, da gente estruturar, né, todo o nosso processo. Então, será que só chamar, sentem à mesa, qual é a agenda da reunião? Ela achou essa uma pergunta absurda, como assim, qual é a agenda? Já se sentiu intimidada para chegar de uma forma mais acolhedora para tomar. E também, então, é importante entender qual os valores, como que a forma de tomada de decisão para essa comunidade é estabelecida também. E, por fim, gostaria de agradecer a atenção de todos e estaremos aqui disponível para perguntas. Aqui tem o nosso contato. E eu tinha uma missão secreta e eu acho que eu consegui cumprir, missão cumprida, que era salvar alguns minutinhos para a discussão. Muito obrigada. Laís, muito obrigada. Gente, 2 perguntinhas, vamos ver se a gente consegue rapidamente. Por favor, Bianca, primeira inscrita.
Eu tenho uma perguntinha que é subdividida em 32 itens para o João. João, querido, nossa, eu começo dizendo que o meu primeiro sentimento é o de inveja. O de inveja porque a FCT, tendo todo esse aglutinamento de instituições brasileiras, vocês terem conseguido já aprovar não, estar em vias de aprovação de uma segunda política. Vamos a essa proposta de segunda política, eu queria entender só alguns aspectos. Achei interessante, me chamou a atenção o porquê do uso da licença, vocês optarem pelo uso da licença CC BY para os artigos e, diferente, o uso da licença CC BY NC para teses e dissertações, NC, ND. Por que fazer essa distinção entre artigos e teses e dissertações? Esse é um primeiro aspecto que me chamou um pouco de atenção. A segunda é, você colocou o Cielo Portugal como uma iniciativa diamante de vocês. Eu entendo que, então, vocês estão se descolando, e vocês têm essa autonomia, eu sei disso, da política do Cielo Brasil, que permite a cobrança de APC, que hoje em dia eles chamam de uma outra taxa, mas que, no fundo, é APC. Então, é nesse sentido. Eu só queria reforçar se de fato é isso, porque me chama um pouco de atenção. E terminar dizendo aquilo que eu falei no início, inveja. Tá? Obrigada. Muito obrigado, Bianca, pelas tuas perguntas sempre pertinentes. A parte boa de ter feito este trabalho em conjunto com os meus colegas e deles estarem cá, que eu lhes posso chutar essas perguntas, eu vou pedir para passarem o microfone ao Miguel Andrade para responder à primeira pergunta, porque ele vai fazê-lo de forma muito mais eloquente do que eu. Miguel. Sobre a segunda, enquanto o Miguel se prepara, nós não temos APCs e se consideras no Cielo, se consideras isso um split ou uma cisão do Cielo, então sim, mas nós estamos muito alinhados, no caso em particular, são CPCs, contribuição de processamento de CPAs, ou o que o Cielo chama. Não temos, ok. Miguel. Ok. Olá. Pois nós seguimos nesta matéria aquilo que é seguido noutras políticas congêneres que consultámos e que o João referiu, que foram a base da nossa política, ou uma das bases da nossa política, e é comum que o tipo de licenças que é acoplado aos artigos seja diferente do que é exigido para teses e para livros ou capítulos de livros. E isto tem a ver com a própria natureza de cada uma das obras, não é? Em relação a obras de maior folgo, como são teses, como são livros, há preocupações que porventura não se verificam com tanta intensidade nos artigos e que, só para dar um exemplo, por exemplo, pode haver uma preocupação especial com linguagem, por exemplo, com a tradução que se faça desse tipo de obras, e que leva a que seja mais facilmente admitido que se possa aplicar a essas obras, livros e teses, licenças mais restritivas que a CC BY, que é aplicada aos artigos e que, portanto, protegem a integridade da obra com uma força maior. Acho que é por aqui. Obrigada. Mais uma pergunta e a gente fecha. Não temos pergunta da plateia. Eloy. Eu tenho uma lista, né? Mas quem tiver mais perguntas, a gente tem um café depois, então aproveita o coffee break e entre em contato com eles. Eloy, por favor. Já que não há, eu também aproveito e a pergunta também é para o João, e não vai ser quando é que a política vai ser aprovada e entra em vigor. É outra pergunta. Essa é a pergunta que todos nós fazemos, mas a outra que eu vou fazer mesmo
é relativamente às vias, se a versão da política que vai ser aprovada contempla aquilo que os outros vários financiadores da Coalition S referem, que é os artigos ou os pré-prints com revisão por pares, digamos, sem publicação em revistas, têm o mesmo valor em termos de cumprimento, ou seja, se aquilo que a Coalition S já declarou há 1 ano e meio, de que os artigos com revisão por pares fora, digamos, das revistas tradicionais, têm o mesmo valor em termos de cumprimento da política do que os artigos publicados nas revistas tradicionais. Obrigado pela pergunta. Nós chegamos a ter uma frase para contemplar os pré-prints e resolvemos retirar por 2 boas razões, na minha opinião. A primeira é que nós queremos fazer monitorização da política e os pré-prints não são descritos de forma consistente nas várias plataformas, não havia standards para descrever um pré-print com o seu nível de maturidade, se tinha sido validado, que era a terminologia que o Plano S usava, validação positiva ou qualquer coisa assim do género, e portanto pedir a alguém que faça uma coisa que nós depois não conseguimos fiscalizar não nos pareceu boa ideia, e a outra é porque também era algo que há quase 2 anos, quando nós fizemos a redação inicial, ainda estava pouco maduro, mas é algo que seguramente vai ser considerado em atualizações futuras. Dão-me 15 segundos. Muito obrigada por esta mesa tão magnífica, muito obrigada plateia, é muito bom ter-vos cá, uma plateia muito colaborante e silenciosa nos momentos que tem de ser. Então temos um momento agora de coffee break, no mesmo sítio do costume, e voltamos às 16.